Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro 2. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente está aqui a caminho do Maracanã. Eu, o Ale Carlo Magno, está ali como meu piloto hoje, né, piloto de fuga, e a gente está aqui indo para o Maraca acompanhar essa partida importante, aí vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ah, é terceira fase, é jogo... Não, tem jogo tranquilo não. O Grêmio foi eliminado pelo Asa, né? E o Operário deu trabalho pro Vasco, hein? Quase eliminou o Vasco no oitavo pênalti. E aí teve o Léo Jardim salvando o Vasco. Na sequência, eles perderam outro pênalti, aí o Léo Jardim pegou outro pênalti e o Vasco confirmou. Mas, cara, foi difícil. O Vasco chegou a estar na frente, os caras empataram, aí, não foi, aí pro jogo nos pênaltis o Vasco chegou a estar na frente de novo, os caras empataram, viraram, mas aí o Léo Jardim pegou o pênalti. Cara, foi no 9º pênalti. Então, não tem jogo fácil não, cara. Não tem jogo fácil não. Hoje em dia, Copa do Brasil, já na terceira fase, já não tem jogo fácil. O Flamengo ganhou fora de casa o primeiro jogo, 1-0. Precisa desse empate hoje, daqui a pouquinho, inclusive... Eu já vou começar aqui trazendo a provável escalação. Na verdade, vou trazer a provável escalação e o que eu acho que pode ser uma possibilidade. A provável: Matheus Cunha, Wesley, o João Vitor, Danilo e Ayrton Lucas. Everton Araújo, Gerson, o Matheus Gonçalves. Isso é o que estão falando, né? Que pode ser que venha com o Matheus Gonçalves. E aí eu acho que pode ser que ele comece com o Arrascaeta, mas... a tendência é começar com o Matheus Gonçalves, Michael, Cebolinha e Pedro. Eu acho, tá, que o Felipe vai optar pelo Varela ali na direita, no lugar do Wesley, para já dar ritmo para o jogador para o jogo diante do Palmeiras. Eu acho importante a gente falar aqui, uma situação aqui que eu gostaria de trazer para vocês, que é de extrema importância, com relação aos jogadores do Flamengo atingindo altos índices de desempenho físico, tá? Apesar da gente achar o time não está tão bem e tudo mais, olha só, no clássico com o Botafogo, diversos jogadores do Flamengo atingiram altos índices de desempenho físico, com alguns tendo recordes pessoais na temporada em distância percorrida, quantidade de sprints, acelerações e velocidade máxima. Luiz Araújo percorreu mais de 12,5 quilômetros, com 26 sprints realizados e uma velocidade máxima de 33 km por hora. O seu melhor índice no ano. Alexandro e Everton Araújo também atingiram recordes de distância e aceleração. Everton, Cebolinha e Pedro se destacaram por atingirem suas melhores marcas de velocidade e explosão na temporada. Ao todo, 5 titulares no Clássico bateram recordes pessoais, tá? Em ao menos um destes indicadores de desempenho físico. Os dados foram informados pelo próprio Flamengo, ok? Então o que isso quer dizer? A gente está tendo alguns problemas? Sim. A gente está tendo algumas lesões? Sim. O time, em alguns momentos, fica extremamente cansado, né, desgastado com a sequência de jogos? Sim. Mas ainda assim, 5 jogadores no jogo passado bateram recordes de desempenho pessoal, tá? Recorde pessoal de desempenho, cara, é espetacular. De situações aí de velocidade, sprint, cara, quilômetros percorridos, é impressionante. É impressionante. Isso não é passar pano, não. Isso é informação mesmo, que eles usam aqueles medidores, aí você vê, como é que é o nome? Mapa de calor e tudo mais. Cara, os caras realmente estão atingindo. O Alexandro chama atenção, hein? O Alexandro chama atenção, né? O Ale tá falando aqui que a questão do Alexandro chama atenção. Agora, isso é importante para a gente saber que o time pode estar perto de repente, atingir o seu auge físico, né? Mesmo com todos os problemas, a gente pode ter isso pode ser um sinal de que o Flamengo, mesmo com todos os problemas, ainda no decorrer dessa temporada, ou seja, no segundo semestre, o Flamengo pode atingir o seu auge físico na hora que você tem que dar aquele sprint final da competição? Será que o Flamengo está chegando, está melhorando e já querendo mirar esse auge físico? É possível a gente imaginar isso?
É uma pergunta até interessante para se fazer para o Felipe Luiz, né? O Juan falava isso ano passado, né? O quê? Quando ele estava no Flamengo, no segundo semestre, ia atingir um ápice físico, né? Que no segundo, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. E chegou a quase se recuperar no Brasileiro ano passado, em 2024. Então, é uma notícia boa, uma notícia incrível para o Flamengo no segundo semestre, tá? Agora, tem uma outra notícia que eu acho que essa daí é mais incrível ainda, que é, cara, essa daí é a melhor notícia do ano, sem sombra de dúvidas. A Raça Rubro-Negra e a Jovem Flá anunciando a parceria em definitivo, tá? As duas estão juntas a partir de agora, Raça Rubro-Negra e Jovem Flá juntas, tá? Em prol do Flamengo. Reunião marcada essa madrugada, ficou decidido, ambas as torcidas estarão em definitivo caminhando juntas em prol do Flamengo. Respeitando as suas individualidades, todo e qualquer problema ficará em segundo plano, pelo bem das duas e principalmente do Flamengo. Diálogo direto entre as lideranças será a ferramenta de resolução de eventuais discordâncias. Eles vão ser como se fossem pelotões na Jovem. Tem um pelotão da Zona Sul, pelotão ali, cada local, né? 18º pelotão e tudo mais. Então, 10º pelotão, tem os pelotões. Agora vai ser como se fosse, né, o Flamengo tivesse ali os grupos, tudo uma torcida só. Tem a Raça, tem a Jovem, elas se posicionam e tal, tem suas bandeiras, suas camisas, mas elas estão juntas, caminhando juntas, né, fazendo acontecer essa união. Cara, isso é uma notícia importantíssima, tá? O Flamengo mudou para sempre. A torcida do Flamengo toma uma decisão e muda para sempre, tá? A história do Flamengo. A história do Flamengo sendo mudada diante dos nossos olhos, sendo feita, né, Alê? Diante dos nossos olhos, uma união que a gente nunca via acontecer para valer. Uma grande notícia. Né? É uma grande notícia. Essa daí é espetacular. Olha só, a defesa do Bruno Henrique pediu mais cedo o arquivamento, alegando que forçar cartão não é crime. Tá? E aí também explicou que a situação do Bruno Henrique envolvendo lá o cartão amarelo não era um crime, não consta, não consta inclusive como na lei como sendo crime. Então eles pedem o arquivamento do processo. Ainda sobre essa questão envolvendo o Bruno Henrique, a gente teve uma notícia ainda agora. O STJD convocou o Bruno Henrique para depoimento privado. Essa notícia é urgente. Outras testemunhas também serão ouvidas. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva convocou o atacante Bruno Henrique e outras testemunhas para uma audiência privada na próxima segunda-feira. O camisa 27 do Flamengo é alvo de uma investigação por supostamente ter forçado um cartão amarelo e beneficiado apostadores, que a defesa dele entende que não tem nada disso. O STJD abriu o inquérito para apurar as provas da Polícia Federal e finaliza um relatório sobre o caso. Em breve, o órgão decidirá se apresentará uma denúncia ou arquivará o processo. Eu acho que devem arquivar também, por todas essas questões que eu falei. É comum, a defesa do jogador afirma que é comum, né, Ale? O próprio técnico fala, força o cartão porque tem um outro jogo que é mais importante. Isso existe. E o jogador sempre falou, Romário, todos os jogadores falavam, olha, tal jogo eu não vou jogar. Fazia um churrasquinho ali, outro ali, né? O Gaúcho com o Renato Gaúcho. Os caras faziam o seu churrasco. Festa. Fazia, aí, por exemplo, você sabe que você não vai jogar tal jogo, porque você vai forçar um cartão naquele jogo ali, porque você precisa jogar no outro depois. Aí você fala para os seus amigos, ó, prepara o churrasco que eu não vou jogar. Hoje você já não pode mais fazer isso, tá? Os clubes têm que informar, têm que conscientizar os jogadores que eles já não podem mais fazer isso. Mas ainda não consta na lei, não é crime ainda. Apesar de ser errado, não é crime ainda, tá? Então o Bruno Henrique foi indiciado aí no artigo 200, Lei Geral do Esporte, fraudar por qualquer meio ou contribuir para que se fraude, apesar de a gente já trazer a explicação da defesa do jogador. De qualquer forma, o resultado da competição esportiva ou evento a ela associado, e entende-se que não mudou o resultado da competição e nem do jogo, tá? Não foi algo definitivo, um jogo que já estava decidido. O artigo prevê uma pena de 2 a 6 anos de reclusão, tá? Além disso, BH também foi indiciado por estelionato, que prevê pena de 1 a 5 anos de prisão. Mas, como eu falei, estão pedindo, né, a defesa do jogador pede aí que o processo do jogador seja arquivado. Então ele pode virar réu também na Justiça Comum, foi indiciado pela Polícia Federal em abril e a investigação serve como base para o Ministério Público Federal, do Distrito Federal, né, oferecer ou não aí a denúncia contra o atacante. A defesa do atleta entrou então com pedido de arquivamento, como eu falei.
Então o STJD vai ouvir na segunda-feira, tá? Convocou o atacante Bruno Henrique e outras testemunhas para audiência privada na segunda-feira. O jogador será ouvido, vamos ver aí o que vai acontecer. Eu acho que o jogador deve ser aí absolvido ou, na pior das hipóteses, né, sem provas, o processo deve ser arquivado. Olha, o Gerson completa 250 jogos pelo Flamengo hoje, tá? Se entrar em campo contra o Botafogo da Paraíba, a gente vai confirmar daqui a pouco aí a escalação, estaremos ao vivo também na revista Placar. O Gerson chegando a 250 jogos pelo Flamengo. Parabéns aí ao nosso Vapo, que fez aniversário ontem, agora parabéns duplo, né? E olha, clubes da Alemanha, Inglaterra e Espanha estão atrás de Everton Araújo, tá? Então, o volante rubro-negro entrou na mira aí de clubes europeus, tem aí, então, alemão, inglês e espanhol de olho aí no Everton Araújo. Tem 22 anos, é alvo aí do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, Wolverhampton, time do João Gomes, da Inglaterra, e os Sevilla e Getafe da Espanha, tá? O empresário alemão Stefan Kraus representa o Frankfurt no Brasil e realizou aí um contato na última segunda-feira com o staff do volante. A informação aí foi divulgada primeiramente pelo canal Paparazzo Rubro Negro e confirmada pelo Coluna do Fla. Tá? A gente trouxe ontem, inclusive, o Alê falou sobre o interesse no Everton Araújo, né, Alê? A gente trouxe superficialmente, a gente estava apurando ainda. Então, a gente tem essa informação. Olha só, janela para o Mundial, os clubes poderão, então, contratar dos dias 1 a 10 de junho. Então, dos dias 1º a 10 de junho, os clubes podem contratar. O regulamento foi adaptado para equilibrar as diferenças entre os períodos de registro e os calendários das temporadas nacionais dos clubes participantes. Além disso, os clubes também poderão substituir e adicionar jogadores durante um período restrito de 27 de junho a 3 de julho de 2025, dentro de um limite estabelecido de acordo com as regras específicas. Então, tem janelas especiais aí para a Copa do Mundo de Clubes, tá? É importante a gente sempre trazer aqui tudo para vocês, informação aí trazida inicialmente pelo Família da Nação. Olha só, a gente também já trouxe aí o provável time do Mengão, né? Temos aí algumas outras notícias, né? O zagueiro Alexandro do Lille fez aí visita no CT Ninho do Urubu, esteve presente aí no Ninho do Urubu, tá? Zagueiro aí cria do Flamengo, atualmente no Lille, esteve aí então dando um passeio lá no Ninho do Urubu. Em suas redes ele publicou uma foto na fachada do CT com esposa e filha, acompanhada aí também da seguinte frase: 10 anos depois, muitas coisas mudaram, obrigado por tudo, Flamengo. Então ele aproveitou aí a ida ao Ninho do Urubu e presenteou Arthur Peixoto, preparador físico do elenco principal, com uma camisa do Lille. O Arthur aí, o Peixoto, é gente boa demais. Aí. Será que Alexandro pinta no Flamengo? O cara é rubro-negro, né? Então, olha só, o Rossi é o paredão do Flamengo. Rossi lidera o ranking de goleiros com mais jogos sem sofrer gols no Brasileirão, hein? Impressionante. Ele tem aí, sofreu apenas 3 gols nas últimas 10 partidas, né? Então o argentino registra a média de 2,3 defesas e 0,4 gols sofridos por jogo. Lidera aí o ranking de goleiros com mais partidas sem sofrer gols, 6 no Campeonato Brasileiro, tá? Então o Rossi aí, cara, tá de parabéns, vive uma fase incrível no Flamengo. É isso, a gente sempre trazendo aqui as principais notícias do Mengão para vocês, atualizando vocês aqui. Hoje a gente deve ter outra live aqui no canal Paparazzo Rubro Negro 2, tem pós-jogo também no canal Paparazzo Rubro Negro. Muito obrigado aí pela sua companhia, tamo junto, se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Partiu Placar TV, placar aberto direto do Maracanã, vou estar entrando direto do Maracanã, conto com a sua audiência também na Placar TV. Um grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!